Porque eu vou repetir, o propósito maior de Deus é ter comunhão contigo, mas cada um de nós temos um chamado individual. E todas as vezes que nós temos um chamado, nós seremos felizes apenas cumprindo esse chamado. Não adianta nós ficarmos nos distraindo, porque a distração vai nos roubar de viver o melhor de Deus. O melhor de Deus, queridos, é viver o nosso chamado, e através do nosso chamado termos comunhão com Ele. Em nome de Jesus. Eu quero que você entenda isso hoje. E eu vou começar pelo mais famoso, que para mim é uma das histórias que eu mais amo. Eu não sei se é porque é a primeira história que eu aprendi lendo a Bíblia, que é a história de Davi. Mas agora eu quero que você entenda aqui. Para que Davi foi chamado? Davi foi chamado para ser rei em Israel. Sim ou não? Foi ungido para ser rei e foi um ótimo rei. Um rei que ele já começou o seu chamado. Presta atenção, o princípio do seu chamado, depois de ser ungido, não foi quando ele se assentou no trono. Não, o princípio do seu chamado foi quando ele lutou contra Golias. Porque foi a primeira vez que ele defendeu o povo de Deus. E começou a cumprir o seu chamado. O maior chamado de Davi era guerrear contra os inimigos, libertar Israel dos opressores. O maior chamado de Davi foi esse. Ele era um rei guerreiro. Tanto que Deus não deixou ele construir o templo, porque havia sangue em suas mãos. Davi era um homem que pegou, presta atenção, que homens que estavam em depressão, deprimidos, ladrões, que não viviam em sociedade, e tornou eles como valentes, homens valorosos. Esse era Davi, um ótimo líder. Um líder que ele cuidava para os seus. Ele protegia os seus. Era um homem que ele lutava com todos para proteger aqueles que estavam com ele. Esse era Davi, homem de Deus. É por isso que é tido até hoje como o maior dos reis, até mesmo por pessoas que não são cristãs nem judeus. Pelos seus fatos, por tudo aquilo, pela liderança que estava nele. Presta atenção, querido. O que a gente acha, eu quero que você entenda aqui. A gente acha que nós só pecamos, nós só erramos, quando nós fazemos algo ao qual Deus falou para nós não fazermos. Mas agora eu quero trazer uma palavra para você. Cuidado. Que o maior perigo não é quando você faz algo por acidente, quando você comete um pecado e faz algo que você sabe que é errado. O maior perigo é quando você para de fazer aquilo que você foi chamado. Não, Léo, mas eu tô tudo bem. Eu sirvo a Deus, sou filho de Deus. Se eu bater muito, vocês colocam a mão nas minhas palavras. Em nome de Jesus. Olha para você ver. Ah, Léo, mas eu estou bem, eu oro a Deus, eu busco a Deus, jejum, dizimo, dou oferta. Eita, sou crente. Tá bom, glória a Deus, querido. Mas você está cumprindo o seu chamado? Porque a queda de Davi, eu vou te contar. Nós acabamos de ler. Ele era guerreiro, um rei guerreiro que ia para a guerra. O dia que ele ficou sem ir para a guerra, olha o que aconteceu, versículo 2. Ele não estava fazendo nada de errado até então. Apenas deixou de fazer aquilo ao qual ele foi chamado. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Davi, em vez de ir cumprir o seu chamado, que é estar na frente do exército, o Senhor, presta atenção, o Senhor ia dar vitória a Davi, como deu a Joabe. Presta atenção. Davi nem precisava ir, sem Davi ir, o exército já estava ganhando. Mas não interessa se vai funcionar sem você, querido. O que interessa é que você foi chamado para fazer isso. Aleluia, glória a Deus. Léo, mas se eu fizer, eu acho que eu vou atrapalhar. Eu já falei isso aqui. Eu falei isso aqui no domingo. Deus não está preocupado se vai atrapalhar ou se vai ajudar. Ele quer que você cumpra o chamado. Amém. Eu falei sobre minhas filhas aqui. Que eu ia lavar o carro e elas iam, vocês estavam aqui? Elas iam me ajudar a lavar o carro. Ô gente, me atrapalhava. Vou ser sincero.
amarelo, atrapalhava. Eu estava com a bucha esfregando, agora é eu, papai. Tomava da minha mão. Fazia tudo errado. Mas era uma alegria para mim ela estar ali. Estava atrapalhando, mas estava fazendo algo que estava tendo comunhão comigo. Presta atenção. Não é apenas você cometer pecado que te afasta do Senhor. Mas o pecado virá se você não cumprir o seu chamado. O pecado virá se você quiser dormir um pouquinho mais no domingo. Desculpa, queridos. O pecado virá se Deus te chamou para fazer algo. E esse algo está sendo feito até bem feito, sem a sua presença. Mas não interessa. O que interessa é que para você estar lá. Nós vemos aqui. Deus deu a vitória para Joabe. Deu a vitória, queridos. Não estou falando de funcionar, não. Isso é muito forte, porque às vezes a gente preocupa muito com as coisas funcionarem. Querido, funcionar vai, porque quem cuida do reino é Deus. Aleluia. Presta atenção, essa casa aqui, ó, ela vai se manter de pé. Amém? Ofertando ou não, porque quem cuida é o Senhor. Aleluia. Essa casa aqui vai ficar limpa, a gente limpando ou não, porque Deus vai levantar outros. Essa casa aqui vai continuar tendo culto de crianças, como está tendo aqui agora. Vocês não estão vendo a Cássia aqui, está vendo? Ela está ali servindo com as crianças. Olha para você ver que negócio forte. E dando a oportunidade de botar a Cássia dando culto. Olha que bênção. Então presta atenção aqui, queridos. A gente fazendo ou não fazendo vai funcionar, porque a obra é do Senhor, não é minha, não é sua. Mas tem um detalhe, você só vai ser feliz, você só vai cumprir o propósito do Senhor e viver o melhor para a sua vida, se você fizer. Então, em nome de Jesus, para de perder tempo. Meu Deus. Maravilha, gente. Davi estava de boa. Vou descansar, gente, não precisa de mim, não precisa mesmo não, querido, desculpa. É uma palavra um pouco dura, mas eu vou falar. Deus precisa de você mesmo, não. Deus não precisa nem de mim. Querido, o dia que eu faltar aqui, você pode ter certeza, vai ter um pastor melhor do que eu aqui. Eu tenho certeza disso. Mas eu quero cumprir o chamado, queridos. Porque é o chamado que me aproxima do Senhor, presta atenção. É o chamado que me apresenta a comunhão para com Deus. É o chamado que às vezes em meio às dificuldades faz Deus fazer como o Enoque falou, me pegar no colo e trazer para o coração. Meu Deus. E agora Davi está lá no seu terraço, bonitão. Quer dizer, não sei se ele era bonito, né? Ele era ruivo, machinho, não sei. Mas vamos lá. Estava lá todo bonitão lá no seu palácio, reizão lá. Aí do nada ele viu uma mulher tomando banho. Como nós lemos, muito bonita. O nome dela, Batseba. Quem era Batseba? Esposa de um dos seus melhores soldados. Quero que você preste atenção aqui. Agora Davi, por estar distraído. Ele estava distraído, porque se ele estivesse preocupando com coisas do reino, ele não estava na sua sacada vendo os outros tomar banho. Eu falo mesmo. E vocês vigiam, viu? Em nome de Jesus. Ocupa essa cabecinha sua com coisas do reino, para não ficar no celular caçando coisas que não presta. Mas Batseba, ela estava se mostrando para Davi. Presta atenção, querido, os homens estavam tudo na guerra. E quando os homens estavam para a guerra, as mulheres ficavam até mais tranquilas. Não tem nem homem me olhando, tem não. Tem um Davizão bonitão lá, ó. Não tira a culpa de Davi, não. É sem vergonha mesmo. Eu falei, pronto. E agora presta atenção, Davi vê ela e deseja ela. Queridos, presta atenção. Tudo no seu olho vê, desejos vão vir, querido. Vamos dar um exemplo? Se eu ver um pudim, querido. Se eu não ver, tudo bem. Mas se eu vir, meu Deus, eu preciso comer um pedaço desse pudim. Não é verdade, queridos? Então, às vezes, seus olhos estão vendo coisa demais, porque você está perdendo tempo em vez de cumprir o chamado do Senhor. Léo, mas tem um tanto de coisa errada. Jesus, querido. Gente, onde tem ser humano tem coisas erradas. Sim ou não? Sim. Léo, mas eu vi uma coisa errada na igreja. Cuidado, querido. Às vezes você está parando de prestar atenção no
dono da igreja para prestar atenção naqueles que estão fazendo algo para o dono da igreja. Isso é muito forte, queridos. Não desvie a sua atenção. A sua atenção está em Cristo.